Olá, primatas, tudo bom com vocês? Eu não sei exatamente como está sendo a qualidade de áudio de vídeo aí, porque eu estou gravando no celular e à noite, mas eu espero que não esteja completamente terrível. Eu estava vendo agora há pouco no meu computador aqui nas redes, enfim, eu estava vendo uma série de coisas que me trouxe de volta a uma coisa que eu estava refletindo há algum tempo. Eu cheguei até a escrever um texto no site do Primata Falante, certo? Eu estou fazendo o site do Primata Falante. A estrutura já está lá, já tem 2 textos lá atualmente. Se quiser, visitem lá, primatafalante.com, ok? Eu estava pensando a respeito de como eu, pelo menos, tenho percebido que tem sido a discussão de ideias opostas na internet. Na internet, quando eu falo na internet, eu estou falando em pessoas que são formadoras de opinião, que postam vídeos no YouTube, ou que fazem textos, que também eu vejo no Facebook, as pessoas mesmo discutindo, nos grupos que às vezes me acrescentam, a forma como as pessoas respondem aos comentários em alguns vídeos meus, a forma como as pessoas respondem em posts nas páginas, enfim, aquilo que eu dou conta de ver também, porque atualmente, felizmente, o canal está crescendo bastante e eu não tenho dado conta de ver tudo, tá? Aliás, eu posso até fazer um vídeo depois celebrando, mas eu não quero perder o ponto que eu quero tratar aqui. Há muito tempo eu postei um texto num blog que eu tinha, e eu vou trazer mais ou menos aqui o que eu falei mais ou menos lá sobre comunicação entre duas pessoas que discordam ou concordam, tanto faz. Eu levei muito tempo na minha vida, hoje vocês veem o canal e muita gente vê eu fazendo os vídeos e comunicando. Pouca gente imagina que eu levei muito tempo na minha vida para conseguir de fato melhorar a minha comunicação, tanto a minha comunicação cotidiana com as pessoas, de conseguir falar, quanto mesmo a comunicação no sentido de... Enfim, eu tive muito que aprender, que pensar a respeito desse assunto da comunicação, né? E talvez por isso eu consegui desenvolver bem essa questão de como me comunicar, como falar, enfim, eu tive muita prática nisso. E também eu pensei muito a respeito desse assunto, certo? E uma coisa que eu sempre percebi é a seguinte... a comunicação tem um obstáculo que eu meio que pensei na época, eu encarei como 4 filtros para duas pessoas se entenderem, certo? O primeiro filtro é o seguinte: quando uma pessoa quer comunicar uma ideia para outra, estou imaginando aqui uma conversa entre duas pessoas, ela precisa de cara passar pelo primeiro filtro, que é conseguir pegar aquela ideia que ela está tendo a respeito de qualquer assunto que seja e escolher as melhores palavras que ela conseguir para transmitir essa ideia. Com certeza, pode ser que a pessoa seja muito bem articulada, mas certamente, na maioria dos casos, a ideia, por mais que a pessoa seja bem articulada, não fica totalmente bem representada pelas palavras que a pessoa escolhe. A gente sempre tem que selecionar aquilo que a gente tem de melhor, e nem sempre o que a gente tem de melhor em mãos para se comunicar vai representar totalmente aquilo que a gente quis dizer, até porque a gente pode se esquecer de algum ponto de vista que foi essencial para a formação da nossa opinião, algum ponto de vista que a gente no momento não está se lembrando que era importante para ressaltar. Isso acontece quando eu faço os vídeos mesmo. Por exemplo, eu posto o vídeo e depois eu penso, putz, mas para falar dessa coisa aqui, eu esqueci de apontar que tem esse outro conhecimento aqui. Ou às vezes eu falo uma coisa no vídeo que não fica claro, sobre física mesmo, porque eu esqueço que eu não falei do outro assunto, enfim. Mas esse é o primeiro filtro que eu vejo nisso aí. O segundo filtro é essa exposição das palavras mesmo. Então, a pessoa tem aquela mensagem que ela queria comunicar, passa por esse primeiro filtro para poder expressar, e aí vai colocar isso para fora e escolher a forma de comunicar isso. Eu não sei os termos técnicos dessas coisas, ok? Então, essas palavras já vão ser limitadas para definir a ideia que a pessoa queria passar. O terceiro filtro é o entendimento da pessoa a respeito dessas palavras que ela vai ver, certo? Porque não necessariamente as palavras que você colocou, eu vou chegar a absorver essas palavras e pronto, recebi a mensagem que você transmitiu. Não, eu vou pegar essas palavras que você falou, eu vou interpretar elas de acordo com aquilo que eu entendo por essas palavras e também aquilo que como eu interpreto aquelas coisas, concepções que eu já tenho a respeito do assunto, e vou tentar interpretar essas palavras que você me passou. E por último, realmente, é meio que mesclado essa questão de eu traduzir essa mensagem que eu peguei para aquilo que a gente está tratando. Então eu vou pegar essa mensagem que eu acho que você disse e vou interpretar o assunto, porém eu inevitavelmente vou tratar
da sua mensagem para interpretar o que você quis dizer com aquilo que eu já penso a respeito desse assunto, certo? Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer com esses filtros aí, mas o básico é que, em geral, aquilo que inicialmente a pessoa quis dizer, aquilo que a pessoa pensou a respeito do assunto, nem o que ela quis dizer, mas o que ela enxergou a respeito do assunto, não vai ser aquilo que eu vou compreender sobre o que ela enxergou. Porque primeiro ela enxerga uma coisa, mas aí ela vai tentar comunicar essa ideia, e aí já se perde uma parte da mensagem. Eu vou pegar essa comunicação com a minha forma de enxergar essa mensagem, e eu vou interpretar com a minha ideia, certo? Então, para mim não é uma coisa absurda que comunicar-se seja uma coisa tão complexa e que hajam tantos desentendimentos quando as pessoas tentam passar mensagens na internet ou em qualquer outro lugar. E por que as discussões vão ficar acaloradas e tudo mais? Porque a nossa tendência é já de ter as nossas ideias pré-concebidas, e tudo que a gente for ler, tudo que a gente for observar, tudo que a gente for tentar entender, a gente vai partir aí das nossas ideias prévias. Enfim, tem uma série de nomes em psicologia para tratar dessas coisas, mas eu quero falar aqui de uma forma mais simples a respeito do que eu estou querendo dizer, certo? Então, a comunicação já é uma coisa complicada. E eu vejo que hoje a tendência na internet, talvez pela ausência da pessoa na sua frente, para você perguntar se o que ela quis dizer mesmo é aquilo, você tem que interpretar os sentimentos da pessoa em relação ao assunto, o tom com que ela disse, tudo isso apenas lendo um texto, certo? Ou então você vai ver um vídeo mesmo, e nesse vídeo você não pode se comunicar com a pessoa para tentar esclarecer algum ponto que não ficou claro, né? Eu mesmo vejo isso nos meus vídeos de ciência, o que dirá os vídeos aí que o pessoal faz sobre sociedade e tudo mais. Isso gera, então, tem gerado uma postura que eu acho que a gente precisa se atentar, que eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu estava criando uma postura em relação, por exemplo, à física quântica, porque é um assunto científico que é muito deturpado, que o pessoal, talvez de má vontade, ou talvez por desentendimento mesmo, usa para defender ideias que não tem nada a ver com o que a física quântica de fato trata. Por essa frustração de ver isso acontecer, eu estava criando uma tendência a, sempre que eu vejo qualquer pessoa usar de física quântica para justificar qualquer assunto que não seja do campo da física, eu já de cara olhar para essa pessoa como alguém de má fé, ou então já ter uma má vontade para ver o que a pessoa tem a dizer. E eu peguei essa minha postura quando eu estava fazendo uma crítica a esse tipo de postura nos assuntos como política ou como sociedade. Em geral, por exemplo, acontece muito com o feminismo, com questões de direita e de esquerda. Hoje está tendo essa tendência muito forte de, como nós temos extremistas falando dos assuntos, pessoas que estão deturpando o que acontece de fato na sociedade, ou então que já tem uma predisposição a ofender todo mundo, como a gente tem muito disso acontecendo por aí, eu estou vendo a postura defensiva das pessoas está sendo saltar para o outro extremo. Então, como muita gente vê, por exemplo, é difícil falar, você vai colocar rótulo, começa as discussões, né? Mas, por exemplo, conservadores de direita aí no Brasil atualmente, com visões, na internet a gente vê isso com destaque, né? Com visões muito preconceituosas a respeito de uma coisa ou outra. Então, a postura das pessoas em geral já é de ter uma postura de ódio em relação a qualquer pessoa ou comentário que tenha um caráter conservador. Eu acho que sim, o melhor exemplo hoje para isso é o feminismo. Como há feministas extremistas, há feministas que defendem ideias, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe que tem, então, ideias misóginas, ideias misândricas, não misóginas não, misândricas, né, tá certo. Enfim, como existe essa linha e ela se destaca, a tendência das pessoas hoje é de ver o feminismo inteiro como uma coisa absurda, como uma coisa sem sentido, e de fazer piada, e de zombar e tudo mais. E eu estava fazendo uma crítica a isso, eu fiz um texto no site, eu vou deixar o link aí na descrição, eu estava fazendo uma crítica a isso, e eu percebi que eu também estava adotando um pouco essa postura em relação a questões de pseudociência, certo? E eu acho que a gente precisa se atentar para isso. Eu acho que esse recado vale também para os meus amigos aí, comunicadores, divulgadores científicos, e formadores de opinião, aí, pessoas que têm canais maiores que os meus, ou até menores também, enfim. Mas também para todo mundo que pensa a respeito de qualquer assunto. É importante a gente tomar esse cuidado, porque a internet já facilita muito que a gente se desentenda. Então pode acontecer da gente acabar
despachando uma conversa que poderia ser produtiva, ou simplesmente já rechaçando alguém porque se expressou mal. E isso acaba fazendo com que o diálogo se perca. O que eu fiz quando eu parei para pensar nisso foi conferir de fato o vídeo, não lembro agora o que era, mas alguém que estava falando sobre física quântica e tudo mais, para saber, porque eu já estava rejeitando completamente que aquela pessoa falasse bem a respeito do assunto, só porque eu sabia que ela defendia uma ideia desse tipo. Só que eu não sabia se ela fazia isso por má fé, não sabia se ela fazia isso por desconhecimento, eu não sabia nem exatamente onde estava essa linha entre o que ela sabia de fato do assunto e entre o que ela estava deturpando. Então eu fui lá conferir, e para minha surpresa, boa parte do que a pessoa dizia, boa parte era besteira, mas boa parte do que a pessoa dizia, a pessoa parecia ser muito sensata, parecia realmente interessada no assunto. Teve um salto conceitual, aí realmente começou a viagem, mas pelo menos eu fui lá conferir. Agora eu posso dizer, realmente a partir de tal ponto, essa pessoa não sabe do que ela está falando, ou ela está realmente fazendo de má fé, ela sabe que ela está falando besteira, mas está querendo enganar os outros. Mas eu pelo menos estou um pouco mais aberto a esse tipo de diálogo, certo? E eu acho que isso é importante. Eu estava tendo uma tendência no meu canal a tomar uma postura muito de zombar, e isso realmente vende muito, né? Hoje em dia, principalmente no YouTube. Mas isso não é tão saudável assim, sabe? Eu acho que, obviamente, que uma trollada de vez em quando em alguma coisa que seja muito específica faz parte. Contanto que não seja um ataque pessoal, contanto que não seja uma coisa feita de maldade, seja só uma piadinha, eu particularmente não tenho nenhum problema com humor politicamente incorreto, certo? Mas ao mesmo tempo a gente tem que se atentar para não tornar isso uma arma argumentativa, porque essa arma argumentativa é exatamente o que a gente critica em várias pessoas famosas aí que têm subido no Brasil. Eu não vou citar aqui para não fazer publicidade para ninguém, mas é isso que a gente critica nessas pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado da gente também não adotar essas posturas. Então se você é de esquerda, toma cuidado. Eu tô falando aqui como você olha, dando ordem a essas pessoas, não é isso, tá? A minha ideia é só a seguinte: se você é uma pessoa de esquerda, toma cuidado para não virar uma pessoa que esteja completamente tomada pela sua ideologia, e com isso você pode estar perdendo aí bons pontos de vista coerentes a respeito de alguns assuntos, só porque você de cara já se definiu como uma pessoa de esquerda, e qualquer coisa que não seja esquerda não te vale. E eu não estou falando só na questão de você não ter uma ideologia. Você pode ter uma ideologia, não tem problema nenhum. Eu já tive essa crítica, você não pode escolher, mas tudo bem, as pessoas podem se identificar com uma ideologia como elas quiserem. Mas é bom a gente ter esse cuidado para que a gente não esteja tão convencido de que os nossos pontos de vista são bons, que a gente simplesmente comece a rechaçar quaisquer outros pontos de vista, porque a gente faz isso sem ver. Eu falo porque eu estava fazendo isso sem ver. Eu confio tanto eu sei como funciona o método científico, eu sei como se trabalha, não é confio no sentido de eu ter fé na ciência, mas eu sei como é o processo, eu sei como é duro, eu sei que os fatos descobertos estão constantemente sendo questionados. Com isso eu tenho uma confiança maior nessa área, nessas descobertas. Só que não é saudável se essa confiança for me fazer fechar o diálogo com qualquer pessoa que às vezes está interessada em conhecer o assunto, mas por não conhecer ou por ter dado um desvio em algum passo e se desorientou, às vezes porque foi procurar um assunto e encontrou alguém que não sabe do que está falando, mas a pessoa não tem como fazer esse filtro. Talvez essa pessoa tenha uma visão errada a respeito do assunto, mas se a gente não tomar o tempo para ver o que ela tem a dizer e tentar um diálogo, o que a gente vai estar fazendo é espalhando primeiro a própria raiva da pessoa a respeito do assunto, porque ela vai ver que não tem o diálogo com isso, e também a gente acho que só vai prejudicar aí talvez o momento em que a gente poderia fazer uma descoberta a respeito de um assunto que a gente está errado. Por exemplo, da física quântica. Vamos supor que de fato houvesse uma descoberta, não estou dizendo que há, ok? Até porque eu pesquiso esse assunto e eu sei que tem muito charlatão nessa área. Porém, vamos dizer que se faça uma descoberta nesse sentido. Eu vou acabar perdendo essa descoberta se eu não me abrir a ver quais são as pesquisas que estão sendo feitas, certo? Não estou dizendo que você precisa ler todos os links, milhões de links que negacionistas vão mandar. Não estou dizendo que você tem sempre que ouvir o que o Bolsonaro tem a dizer a respeito dos assuntos. Eu estou dizendo que se você vai formar uma opinião, forme essa opinião com calma.
Não deixe que essa postura de simplesmente já saber o que o outro tem a dizer te faça perder ideias que talvez sejam úteis para você, mesmo que sejam apenas para fortalecer as visões que você já tem, ou, quem sabe, para fazer você ter visões um pouco diferentes, certo? Não sei se eu divaguei muito aqui no assunto. O que me fez pensar a respeito disso inicialmente foi a postura de cyberbullying, que hoje existe muito no YouTube, tem se popularizado. O Pirula já falou disso no canal dele. E eu acho que a gente tem que tomar o cuidado para não deixar que esse tipo de babaquice que tem surgido hoje coloque a gente tanto na defensiva que a gente perca a postura de diálogo. A única forma da gente fortalecer o diálogo não é a gente ficar pulando de extremo para extremo. É a gente chegar e falar, olha, vamos conversar como adultos. Sempre vão ter os babacas aí que vão querer só xingar, só fazer ataque pessoal. Sempre vão ter pontos de vista que te parecem completamente absurdos. Mas a melhor forma de lidar com isso, eu ainda acho que é analisar isso racionalmente e tentar abrir uma forma de diálogo, ou até analisar isso, olhar o que está de errado ali, rejeitar, mas fazer isso de uma forma tranquila, fazer isso de uma forma racional e não de uma forma passional. É isso, eu devo ter dado volta pra caramba, mas eu liguei a câmera e comecei devagar aqui. Grande abraço pra vocês e a gente se vê em breve. Em breve eu volto a fazer os FAQs aqui, eu prometo que os FAQs vão voltar, ok? Abração pra vocês, gente. Até o próximo vídeo.